Vamos então, neste mesmo Espírito do Senhor, amém? Dar passo à palavra de Deus, que nos vai trazer o pastor Luís Miguel. Vamos prestar atenção, vamos desconectar ou pôr em silêncio os telemóveis, por favor. Não sei se está ligado. Sim. Amém. Glória a Deus, amém. Ouve-se? Está ligado, não está? Amém. Vamos orar. Amado Pai, queremos clamar a Ti. Clamar, Senhor, que Tu possas trazer frescura às nossas vidas, que só podemos obter na Tua presença, Senhor. Queremos rogar-te que Tu nos dês a valentia para postrar por terra tudo aquilo, Senhor, que impede que Tu faças a perfeita obra em cada vida. A Tua palavra é verdade, Tu és fiel, Tu transformas, Tu revigoras. Por isso vimos a Ti, Senhor, com necessidade de que sejas Tu a fazer obra nas nossas vidas. E queremos rogar que a Tua palavra, Senhor, seja aquela que hoje venha confrontar-nos com a Tua presença, que venha renovar-nos, a transformar-nos, meu Deus, Senhor, a encher-nos do Teu gozo, da Tua alegria, da Tua paz e da grande segurança que temos em Ti, da nossa salvação, Senhor. Pai, abençoa cada pessoa que possa ouvir a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, Senhor, faz a obra do Pai e glorifica a Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus Cristo te rogo, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Vou tratar de não estender muito, creio. Não sei até que ponto é que. Enfim, queria falar convosco sobre algumas coisas da parte do Senhor. E queria falar acerca da palavra de Deus, quando João Bautista começa em Lucas 3 e diz a palavra de Deus que ele recorria toda a circunvizinhança acerca do Jordão e pregava o bautismo do arrependimento pela remissão dos pecados. Tal como estava escrito nas palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Amém? Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E começa por dizer: todo o vale se encherá, baixará todo o monte outeiro. Eu gostaria que tu sublinhasses: todo o vale se encherá. Sublinha também: abaixará todo o monte e outeiro. E sublinha também: tortuoso. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos cabrosos se aplanarão. Amém? E em verso 6 diz: e toda a carne, diz comigo, e toda a carne verá a salvação de Deus. Amém? Toda a carne verá a salvação de Deus. Amém? Chamava a atenção que a palavra de Deus diz verá. E ver, para ver, nós necessitamos ter, diz comigo, visão. Amém? Todos necessitamos ter visão. A palavra de Deus faz ênfase que um cego não pode guiar outro cego. Amém? Necessitamos ver. Se nós não vemos, podemos muitas vezes apoiar-nos na visão de outro. Mas Deus quer dar-nos a sua visão a nós. Por isso diz que toda a carne, diz comigo, toda a carne verá o quê? A salvação, verá a glória de Deus, verá a Shekinah, verá a Deus coroado como rei, amém? Verá, e não só verá, que depois confessará. Diz também a palavra de Deus no outro certo bíblico que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é Rei, Deus e Senhor, Salvador das nossas vidas, amém? Todos nós os conhecemos a Deus, e aqueles que muitas das vezes simplesmente admitem que há um Deus, desejam que alguma coisa passe nas suas vidas. Há pessoas que desejam ser avivadas, revividas, porque certas e determinadas circunstâncias levou-as a viver circunstâncias de dificuldade, por vezes circunstâncias de amargura, circunstâncias por vezes de doenças e tantas outras coisas que às vezes nos afligem. Mas, irmãos, nesta escritura aqui está a chave do avivamento. Na igreja fala-se muito sobre o avivamento.
Há quem apregoe fazer cultos de avivamento. Eu acredito que Deus continua a fazer um ministério de avivamento contínuo. Amém? Não precisamos de nomear um culto de avivamento, porque em cada vez que nós chegamos à presença de Deus, o propósito deles é avivar o dom de Deus, a sua vida que está em nós. Amém? Há um autor cristão, Leonard Ravenhill, disse algo, escreveu algo, e cito Leonard Ravenhill, que diz: o púlpito pode ser uma vitrina onde expomos os nossos talentos, mas o aposento da oração, pelo contrário, desencoraja toda a vaidade pessoal. Amém? Irmãos, nós podemos, a palavra de Deus ensina nos provérbios que cada homem proclama a sua própria bondade ou verdade, dependendo das versões bíblicas, mas eu iria à parte de verdade, porque cada homem trata de proclamar a sua própria verdade. Muitos homens de Deus procuram o púlpito para expor a sua própria verdade, mas nós somos chamados a expor a verdade de Deus. Amém? Se eu trago-te uma mensagem da minha parte, nada vai mudar na tua vida. Mas se eu te trago a mensagem de Deus, a verdade de Deus, tudo vai mudar na tua vida, se assim o recebes. Amém? São as duas partes da equação. Que seja Deus aquele que dá a sua mensagem e que o receptor aceita o autor da mensagem. Amém? Mas, irmãos, todos temos a tendência a ser levados por vaidade, quer no púlpito, quer fora do púlpito. Por isso, o autor dos provérbios, o rei sábio, dizia: todos os homens proclamam a sua própria verdade, a sua própria bondade. Mas homem de verdade, quem o encontrará? Quem encontrará o homem de verdade? Porque o homem de verdade é aquele que na realidade recebe a mensagem e entende que continua a ser como João Batista, continua a preparar o caminho. A preparar o caminho para aquele que há de vir. Ele já veio, mas virá. Amém? A mensagem de que Deus vem pronto parece que sucumbiu na igreja em troca da demonstração das valências do púlpito, do conhecimento intelectual daqueles que apregoam a mensagem de Deus. Eu vejo, irmãos, literalmente um povo que se baseia na visão de alguns homens de Deus. Amém? E eu quero falar-te também acerca disto, acerca da visão. Ontem falava com a minha esposa e com alguns irmãos em casa. Dou graças a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos irmãos que comigo trabalham. E ontem, às vezes, quase todos os dias, faço um recorrido mental sobre de onde Deus me trouxe, me retirou e até onde Deus me tem, não é? E todos sempre temos um sentimento de certa maneira de não alcançarmos parece que aquilo que Deus quer. Mas no entanto eu pensava, não, na realidade Deus não pensa como nós. Então Deus, quando olha para nós, mesmo por muitos sentimentos controversos que tenhamos, Deus sempre fica grato por aquilo que Ele alcançou em nós. Amém? Nós é que normalmente sentimos que não alcançamos aquilo que Deus quer. Mas Deus olha para nós e vemos uma obra consumada e perfeita pela sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e Ele fica grato por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Por isso é simplesmente uma conotação que queria deixar contigo. Não é? Mas, irmãos, o povo necessita de visão. A palavra de Deus fala acerca de Samuel, em 1 de Samuel, num tempo no qual a visão era escassa. A palavra era escassa, a palavra profética, a palavra viva era escassa. E isso aconteceu porque Eli, o sacerdote de Deus, que ministrava ao Senhor, tinha envelhecido e tinha de alguma maneira, ele tinha permitido que os seus filhos não verdadeiramente estivessem no caminho do Senhor. Diz a palavra do Senhor, simplesmente para contar alguns versos que para mim são de tremendo impacto e que quero deixar-vos. Diz que eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Tremenda tragédia que aquele servo de Deus sentiria. Para quem quiser apontar, está no capítulo 2, no verso 12. 1 de Samuel. Tremenda tragédia para um servo de Deus que os seus filhos não conhecessem ao Senhor. Eles conheciam o Pai e conheciam os benefícios do ministério do seu pai, o sacerdote Eli. Mas eles não conheciam o verdadeiro Pai. E muitas das vezes
Tivemos um campamento de jovens, eu fiz muito encapé no princípio com os monitores. Aqui não há filhos de ninguém, aqui todos somos filhos de Deus. Porque Ele deu-nos autoridades para sermos filhos de Deus. Amém? A autoridade que temos é sermos filhos de Deus, no nome de Jesus Cristo, pela sangue de Jesus, pelo seu mérito na cruz. Amém? Irmãos, e é impactante, eu queria deixar-te este versículo para meditar, porque este homem lutava com esta constância. E diz, existia, como todos vocês conhecem, Ana, uma das esposas de Elcana, a qual orava em fel de amargura já muitas vezes, a pedir ao Senhor, por favor, que lhe desse um filho. E ela fez uma promessa, que se Deus lhe desse o seu filho, ele ia dedicar o seu filho, que se chamou Samuel, ao serviço do Senhor. Amém? E Samuel, porque os filhos de Eli não conheciam a Deus, Samuel então foi servir a Deus. E foi dedicado ao serviço do Senhor, irmãos, e diz que Samuel ministrava perante o Senhor no versículo 18, sendo ainda mancebo, sendo ainda jovem, e vestia-se com um efode de linho. Amém? Vestiu as vestes que transmitiam santidade e pureza. Mas ele servia, mas é incrível que no capítulo 3, diz, no verso 1 e 2, diz que Mancel servia ao Senhor perante Eli. E aqui vem exatamente aquilo que há um bocadinho compartilha. E a palavra do Senhor não era de muita valia naqueles dias, porque não havia visão manifesta. Não havia visão. O povo não tinha visão. E a palavra de Deus ensina em Provérbios que o povo sem visão se corrompe. E o que é corromper-nos? Corromper-nos é alterar as verdades da Bíblia, trocar as verdades da Bíblia ou adaptar-nos às verdades de Deus à nossa percepção. Porque quando nós não temos a visão do reino de Deus, quando nós não temos a visão da glória de Deus, então trocamos essa visão pela nossa visão, porque nós lemos a Bíblia, porque nós reconhecemos que há um Deus, e então começamos a adaptá-la à nossa circunstância. E à nossa forma de ver, e à nossa forma de querer entender. Para os filhos de Eli, eles provavelmente pensavam que conheciam a Deus e faziam aquilo que eles queriam. Mas na realidade a palavra de Deus diz que eles não conheciam a Deus, não tinham visão declarada. Eram filhos do sacerdote, eram filhos do pastor, levavam desde que nasceram, estavam na igreja, tinham sido consagrados. Tinham cumprido todos os rituais, mas não conheciam ao Senhor. Então, quando há um povo que tem as aptidões necessárias para conhecer ao Senhor e não o conhecem, não têm a visão manifesta de Deus, então Deus levanta alguém para substituir aqueles que tinham que ter a visão. Amém? Aqueles que tinham que ter a palavra declarada, manifesta. Quantas vezes o Senhor disse aos seus profetas: declara a visão, escreve a visão, para que o povo a veja. Irmãos, eu muitas vezes sinto, Deus deu-nos uma visão grandiosa, gloriosa do reino de Deus. Mas não é suficiente com que um pequeno núcleo de pessoas tenha essa visão. É necessário que aqueles que seguem os governadores do povo tenham a mesma visão. Irmãos, porque a visão que Deus nos deu neste ministério, a visão não é própria do fundador deste ministério, é a visão de Deus, é a minha visão e tem que ser a tua visão. Tu necessitas ter essa visão manifesta. Irmão, e diz a palavra do Senhor, repara bem, para que tu entendas, Eli servia no templo, e aqui há uma constância muito, muito importante que eu quero que tu entendas acerca da visão, e estamos acerca de preparar o caminho, estamos a falar acerca que todos os vales serão cheios, diz que estamos a falar que todos os montes e outeiros se abaterão, estamos a falar que todo o caminho tortuoso e escabroso se endireitará, e que toda a carne verá a salvação. É uma promessa implícita, da qual tu e eu fazemos parte. E diz que Eli, os seus olhos, nos versos 2, os seus olhos começaram a escurecer. A visão começou a sucumbir. Ele tinha tido visão, ele tinha servido, mas negligenciou. A palavra de Deus ensina-nos em Hebreus que não menosprezemos tão grande salvação. A palavra de Deus diz: ocupai-vos da vossa
própria salvação. Amém? Irmãos, o pastor não salva a alma, o ministério não salva a tua alma. Tu próprio tens que ocupar-te do dom que Deus te deu, que é primordialmente a sua vida. Amém? Primordialmente a sua vida. Não interessa como possamos expor os nossos talentos. Irmãos, se nós vamos ver a quem Jesus escolheu, veremos que não escolheu a nenhuma pessoa considerada pelos padrões judaicos da altura como apta para o ministério. Amém? O vil e o menos prezado escolheu Deus para envergonhar a sabedoria deste mundo. Amém? A palavra de Deus diz: não os façais muitos de vós mestres e sábios, porque tereis maior condenação. Amém? Mas tudo isto tem que ver com a visão. É interessante. Irmãos, é interessante, e estamos a falar acerca de visão, e espero, realmente digo-te que não estou a predicar aquilo que tinha preparado, ou seja, porque Deus mudou-me o caminho, assim que espero que o Senhor também te abra o entendimento para poderes receber a mensagem. O predicador, o rei sábio em Eclesiastés, no capítulo 7, começou por dizer, no verso 8 diz: melhor é o fim de uma coisa do que o princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Costumo dizer, é melhor terminar bem do que começar bem e terminar mal. Amém? Todos estes ditados populares têm uma base divina. No verso 10 diz: não digas por que razão foram os dias passados melhores que estes, porque porventura não provém de sabedoria esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e do mesmo mais proveito para os que veem o sol, porque a sabedoria serve de defesa como a defesa serve o dinheiro. Mas a excelência de sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Considera as obras de Deus, porque quem poderá endireitar o que Ele fez torto? Irmãos, vejo pessoas que se cansam no caminho a tratar de endireitar aquilo que está torto. Irmãos, na realidade, com muitas relações, vejo às vezes, por situações que eu passei e que outros irmãos passam, e não é possível. A maior angústia é quando tu vês uma pessoa que necessita uma palavra, uma pessoa que necessita desbloquear a sua situação, e às vezes nós pomos diante de Deus e: Senhor, porquê é que não me dás a palavra? Senhor, porque eu vejo este irmão, quero dar-lhe essa palavra, quero lhe dar esse ânimo. E Deus termina por dizer-te: aquilo que está torto só eu posso endireitar. Assim que, obrigado pela tua preocupação, mas há algo, essa obra é minha, é pessoal com essa pessoa. E a igreja parece um consultório do psicólogo, onde os servos de Deus querem ter sempre a palavra oportuna. Mas, irmãos, temos que entender uma coisa: cada homem proclama a sua própria verdade, mas o homem de verdade é aquele que entende e diz: ao final, eu não tenho aquela palavra. Posso conhecer toda a palavra, posso tratar de aplicar todos os métodos que eu conheço, teológicos, escatológicos, mas é Deus quem tem que desbloquear aquela alma. Provavelmente depois vai-me utilizar para motivá-la, para encorajá-la, mas muitas das vezes, irmãos, ou quase sempre, é Deus que tem que... Quem endireitará aquilo que Ele fez torto? Porque muitas circunstâncias das nossas vidas, não é que Deus as permita, é Deus que as faz, que é o autor delas, para que possam vir a ser consumadas como algo de bem, para que nós possamos reagir. Continua a falar o rei sábio, e há mais 2 versículos que eu quero conotar, que têm a ver com endireitar caminhos e têm a ver com visão. Não há homem justo, diz comigo, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não há. Justo não há um único homem na terra. Justo houve um único, Jesus Cristo. Verbo feito carne. Deus vivo, real, omnipotente, omnipresente e omnisciente. Aquele que revelou o Pai e deixou-nos o Consolador. É Ele. E no verso 29, e isto é impactante, porque diz: eis que isto tão somente achei. Terminou por concluir aqui o rei sábio. Deus fez o homem reto.
Diz comigo, reto. Em algumas versões diz perfeito. Mas os homens buscaram muitos artifícios. Irmãos, não necessitamos pôr-nos flores, nem artifícios. Não necessitamos aparentar. Não necessitamos querer ver. Necessitamos ser e necessitamos ver. Quem é, vê. Quem não é, não vê. Amém? Amém, irmãos? Voltamos à escritura base de Lucas, quando diz que todo o vale será cheio. E pomos a pensar, o que é que são vales? Qual é que pode ser o significado de um vale? O que é que diz a palavra de Deus, por exemplo, uma ilustração bíblica do Salmo 23? Ainda que ande, no verso 4, ainda que ande por vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Aqui estava mais outra ensinança tremenda, que era a vara e o cajado. Mas vamos ao vale. Vamos ao vale. Os vales das nossas vidas, o vale como uma figura geográfica, significa como algo palpável na nossa caminhada diária, momentos, estações, que muitas das vezes podem ser sombrias, estações de dor, estações de provações. Mas aqui o salmista estava a profetizar aquilo que lhe iria. O salmista estava a falar, ele cheio do Espírito, estava a falar aquilo que lhe iria passar mais à frente. Mas ele dizia, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, da sombra, da dúvida e da morte, de sucumbir, de sentir que não tem vida, de sentir que já não é capaz de sair desta situação, de questionar, Senhor, como é que eu fiz isto? Senhor, como é que eu fui capaz disto? Se eu tenho-te a ti na minha vida. E estes são os vales onde todos nós vamos ter que caminhar. Do vale à montanha e da montanha ao vale. Amém? Então, irmãos, e aqui no vale, falei antes de visão, nomeadamente é nos vales onde nós podemos perder visão, se a temos. E é nos vales, se nós não temos visão, que podemos encontrar a visão. Amém? Então, Isaías, no capítulo 6, não vamos lá, teve aquela visão que hoje em dia nós vamos ao cinema às vezes ver os filmes 3D. E como é que nós nos vales de sombra, de dúvida, de angústia, vales nos quais vamos falar, se Deus me der a graça para conseguir terminar isto, senão vou ter que fechar a meio termo e continuamos para outra vez. Nos vales podemos recobrar visão, podemos encontrar a visão. Isaías teve uma visão de 3D. Diz a palavra do Senhor entre os versos 1 e 9 do capítulo 6 que Isaías olhou ao céu, olhou ao alto e viu Deus centrado no seu trono. Aquilo que Isaías realmente viu foi o tabernáculo aberto e viu todo o tabernáculo até chegar ao lugar santíssimo. Viu a glória de Deus, viu a obra de Deus consumada. Ele, primeiramente, teve a sua visão, teve altura. Irmãos, a nossa visão, e nós temos uma visão que não é a nossa visão, é a visão do reino de Deus, em toda a sua plenitude, é uma visão com uma altura tremenda, incalculável. Que nem as mais altas lentes das geometrias ICE e das câmaras podem alcançar. É uma visão tremenda, é a visão da glória de Deus. Essa é a visão que tu e eu devemos querer para as nossas vidas. Devemos anelá-la, devemos pedir ao Senhor que nos dê a visão do seu reino, a visão de um reino de piedade, de misericórdia, a visão de um evangelho prático, em ação, não a visão de um evangelho feita de letra, um evangelho feito
feito de vaidades, de exposição de talentos, senão com o Evangelho que apresenta os talentos diante do altar de graça do Senhor, para que Ele os possa multiplicar e torná-los reais, efetivos, com uma função para uma humanidade perdida. Essa é a visão que Deus nos entregou neste ministério. A visão de sermos uma parte, não provavelmente uma parte do corpo que seja muito eloquente ou muito capacitada, mas uma parte do corpo que tenha que ser efetiva. O corpo tem braços, tem mãos, não tem só boca, não tem só olhos. Sejamos aquilo que sejamos, que seja sempre numa área efetiva. Deus quer tornar-nos efetivo. Para isso a nossa visão tem que ter altura. Mas a nossa visão, para ter altura, tem que ter as outras partes dos 3Ds. E a segunda coisa que Isaías viu depois de contemplar a glória de Deus, ele olhou, diz que olhou para si mesmo e viu-se a si mesmo. Então ele viu as profundezas do seu coração. Ele viu, na realidade, tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele tinha feito, eram trapos de imundícia. Irmãos, mas ele anteriormente tinha estado ao serviço do Senhor baixo o rei Uzias. Irmãos, maldito o varão que confia, porque põe o braço por sua carne, na versão de Reina Valera, confia no homem. Porque é como a retama no deserto, seca. Aquele que a sua visão não é a visão que Deus lhe declara, revela, mas nutre-se da visão de outro, sem ter a fé e a revelação, mais tarde ou mais cedo, pode perecer no meio de um vale. A não ser que recobre a visão divina de Deus para a sua vida. Irmãos, necessitamos ter esta visão. E não vamos lograr ter uma visão completa se não entendemos quem nós somos. Se não entendemos realmente a imundícia da nossa condição humana e carnal. Não que nos depreciemos a nós mesmos, mas que nos conheçamos a nós mesmos. Paulo, nas suas debilidades, reconhecendo as suas debilidades, chegou a dizer: porque estou débil, então forte sou no Senhor. O que é que diz o profeta? Diga ao débil: forte sou. Mas para isso tens que dizer: sou débil. E não dizer de boca, senão reconhecer a tua debilidade. Irmão, noutro patamar, quando tu sobes aqui acima, tens de fazer o forte. As pessoas não estão preparadas para terem alguém débil a governar-lhes. A igreja, vou atribuir uma palavra nova ao dicionário português, endeusou aos servos de Deus. A igreja quis entronizar os servos de Deus. Quis alçá-los a um patamar que não é real. O servo de Deus tem que receber o seu devido respeito, conforme nos ensina a Bíblia. Mas não podemos idolatrar o servo, senão a quem ele serve. Porque esse é o único culto racional, ao Deus vivo. Amém? Irmãos, para isso temos que conhecer-nos a nós mesmos. E quando tu te conheces a ti mesmo, então a tua visão vai ser de aceitar os demais. Ninguém consegue aceitar os demais se não se conhece a ele mesmo. Tem que ver com visão. Porque tu olhas para os demais com os teus olhos. Mas com esses mesmos olhos, para tu poderes entendê-los, amá-los, para tu poderes realmente dizeres que amas-os. Conforme a palavra de Deus nos ensina, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, animai-vos uns aos outros. Então tens que ter essa visão interina dos teus bofes, das tuas entranhas mais recônditas, mais sujas. Foi aquilo que Isaías teve. Ele viu e disse: Senhor, no meio deste mundo, vil. Então o Senhor, o que é que Ele fez? Enviou um querubim. E essa mensagem é muito simples. Essa mensagem do querubim é simplesmente a manifestação, a conclusão da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que limpa e borra todas as nossas transgressões e disse: consumado está. Para fazê-lo apto. E depois necessitamos ter uma visão externa. Ver os demais. Aquilo que eu te disse, ver os demais, ver o mundo, foi aquilo que Isaías viu. Isaías viu a geração onde estava incluído. E ele não a desprezou.
Não disse, não, é que eu já levo um tempo a servir ao Senhor, mas estes estão perdidos, pobresitos, estão condenados. Senão que ele primeiramente sentiu-se ele próprio vil. Não chamou aos demais vil. Amém? Ele considerou-se ele vil. Então ele pôde amar e pôde receber o chamado: quem irá? A quem enviarei? E Isaías disse: eis-me aqui estou. Não tenho muito, não sou muito, não sei muito. Significa, terminei agora mesmo de ter a revelação, por assim dizer. Já cá estava há muitos anos a servir, mas agora tive a visão. Agora enxerguei. Agora fui à multiópticas e deram-me uma óptica divina e já consigo contemplar o reino de Deus. Né? Irmãos, há um problema na nossa geração que houve em todas as gerações. É que estamos tão envolvidos nas coisas da terra que não temos utilidade no reino de Deus. A maioria de nós, e quando eu referir a palavra igreja, quero que tu te identifiques com ela, porque a palavra de Deus diz que nós somos a igreja. Eu sou a igreja. Então eu quero pedir-te que tenhas esta capacidade de identificar-te a ti quando se fala na igreja. Se tu crês a Jesus Cristo e aceitas como Senhor e Salvador, então tu és a igreja. A maioria das igrejas, que somos nós, estamos mais envolvidos e mais preocupados em promoções do que em orações. A maioria das igrejas incentiva mais a competição e esquece totalmente da consagração. Competir, ver quem é que tem mais gente, ver quem é que canta melhor, ver quem é que predica o melhor sermão. Vamos competir. Reúnem-se os pastores e começam a sacar quando falas com algum irmão que pertence a qualquer igreja, a primeira coisa que ele diz: na minha igreja é uma igreja grande, tem 600 membros. Ok, glória a Deus. Está bem? Olha, a minha é pequena. Sou eu e a minha família. Ou poderia ser ainda mais, poderás dizer egoísta, não? A minha é muito pequena, sou só eu e Deus. Porque eu sou a sua igreja. É controverso. É muito controverso. A maioria das igrejas que somos tu e eu, substituímos a propagação do Evangelho pela autopromoção. Irmão, vês o que eu fiz? Aleluia! Está aqui. 340 sermões, não sei quantas. Este é o meu currículo vitae. Sim, este é o teu currículo vitae aqui. Mas a minha questão é como é que será o nosso currículo vitae no céu. A grandiosidade de tudo isto é que Deus tem uns parâmetros que não são os nossos. Porque se Deus aplicasse os mesmos parâmetros que nós, estaríamos fritos. Duvido que muitos passassem o átrio da porta do céu. Ficaríamos todos na sala de espera. Irmãos, ter visão sem missão torna-nos visionários, transformar. Com a visão. É tudo uma questão de visão. Os olhos são a lâmpada do nosso corpo. Muitas das vezes sentimos ofendidos sem que ninguém nos ofenda. Mas nós vemos uma atitude, ou ouvimos uma palavra, ou uma ação e tomamos-o como uma ofensa. Qual foi o problema? A visão, ou a nossa audição, a nossa percepção. Se nós optamos ter a percepção de Deus, até podemos muitas vezes, as pessoas podem nos ofender. Mas então, perdoamos essa ofensa porque entendemos que é aquilo que nós queremos que nos seja feito a nós. Amém? E não damos espaço a permanecer num vale da ofensa. Irmãos, é tremendo. O vale da ofensa, o vale do fel da amargura. Este tem, eu não tenho. Segundo a palavra de Deus em Tiago, provavelmente vamos lá, ver se é 10 minutos depois. Há o vale da morte, o vale onde teve Lázaro, o vale onde teve a filha de Jairo. São vales da morte. Vales da morte em que estamos sucumbidos. Mas ninguém fez com que nós sucumbíssemos. Nós mesmos fizemos. Quando os discípulos diziam: Senhor, apura-te porque o teu amigo Lázaro
está em leito e está a morrer, e ele diz, rapaziada, calma, porque isto é para a glória de Deus. E ele chegou lá e ao quarto dia ressuscitou. E vamos, os doutores da lei trataram logo de, vamos já julgar esta situação, porque isto não está bem, para aqui, para ali, o que é que este faz, e para aqui, enfim. Jairo, um principal da sinagoga, um reverendo, com um tremendo gabarito, que tem a ação mais contraditória que se podia ter naquele então, que era ajoelhar-se diante um reverendo, jamais se poderia ajoelhar. Ainda não se tinha instaurado o lavatório de pés. Jesus Cristo ainda não tinha deixado esse ensinamento que muitas igrejas tomaram como ritual e fazem simplesmente como um ritual, mas não aprendem a servir. Como muita gente que serve simplesmente para mostrar o seu talento a servir, mas não serve porque realmente entende que deve servir aos demais. Não tem essa capacidade de serviço. Vemos? E era necessário. E Jairo, então, Jesus Cristo acompanhou à sua casa. Todos conhecem a Escritura, por exemplo, que está em Marcos 5. Jairo. E disse-lhe à menina, Talita cumi. E a Jairo disse, não te preocupes que a tua filha não está morta, a tua filha dorme. Amém? Glória a Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Montes. O que é um monte? O que é que se faziam nos montes? No Antigo Testamento. O que é que se fazia nos montes? Levantavam-se o quê? Altares. O homem altar. O altar ego. O ego altar. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, tema ao Senhor e aparta-te do mal, diz a palavra de Deus em Provérbios 3:7. Os montes, todos passamos por montes. O monte da arrogância, o monte da altivez, o monte da soberbia, o monte da autossuficiência. Claro, isso provavelmente passa noutras igrejas, não na minha. Tiago 4:4, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se amigo de Deus. Inimigo de Deus. Ainda no outro dia falava com o irmão acerca deste conceito do mundo. Porquê é que a gente nos referimos ao mundo como algo que nos é externo? Não sei porquê. Porque nós estamos no mundo, não é? Amém? E não nos podemos imiscuir no mundo. E o mais grave não é que nós estejamos no mundo. O mais grave é que o mundo esteja em nós. E a razão do que muita gente muitas vezes não tem visão é porque o mundo está nele. Não é que ele esteja no mundo. Aquele que tem visão e missão vê e entende qual é a sua missão neste mundo. E entende que Jesus Cristo amou de tal maneira a quem? A quem? Ao mundo, não é? Então entende que a sua missão principal não é discriminar o mundo. A igreja discrimina o mundo e não se discrimina ela mesma. Senão que há que amar ao mundo ao ponto de estar disposto a pagar o preço para alcançar este mundo. Essa é a visão e a missão. E nessa visão e missão entendemos a Escritura de Tiago 4:6. Porque todavia Deus dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá graça aos talentosos, aos humildes. O humilde é uma pessoa que reconhece os seus talentos, mas não se vale dos seus talentos. É que há pessoas que às vezes pensam que a humildade é uma pessoa que tem uma aparência assim. Isso é aparência de humildade. A verdadeira humildade é que nós possamos reconhecer os nossos talentos e pô-los ao serviço a Deus, sem utilizar esse talento como um meio para receber qualquer tipo de recompensa e passar-lhe a fatura. Senhor, vês este talento? Vês, Senhor? Olha, agora tens que me dar, Senhor. Eu fiz tal e tal para ti, Senhor. Isso é um monte de soberba. Irmãos, os montes têm que baixar. Baixem-se os montes. Baixem-se os montes. Há aqueles que pensam que sabem sempre mais que os outros. É?
Diz qualquer coisa, xixi. Já sei que aqui não, aqui todos sabemos menos que ninguém. Não é? Irmãos, há outros que têm um monte do perfeccionismo compulsivo. A Bíblia também fala acerca disso. Alguns dirão, isto do perfeccionismo, vamos a Mateus 23, para encontrar a ilustração. Que tem a ver com a visão. Tudo tem a ver com a visão e com preparar o caminho. Ai de vós, escribas e fariseus e próticas, porque dais o dízimo do hortelã e do endro do cominho e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devias fazer sem omitir aquelas. Guias de cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseus, cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Os fariseus observavam a lei. Uma coisa que eu acho chata é na igreja chamarem às pessoas, aquelas que são hipócritas, fariseus. Na realidade, porque os fariseus, no seu zelo pela palavra, guardavam a lei taxativamente. E era isso que os cegava. O perfeccionismo compulsivo. E quando depois a seguir inadequadamente chegas Jesus a fazer coisas totalmente inadequadas sem quebrar a lei, senão que sempre confirmando a lei, estes homens ficaram perplexos. Agora, irmãos, isto não foi só naquele então. Isto continua a passar hoje. E provavelmente continua a passar na tua vida e na minha vida. Então temos que ter cuidado com isto. Porque, por vezes, temos uns parâmetros totalmente desiguais para uma coisa para outra. Então temos que adequar-nos à frescura da obra de Deus. Não deixando, conforme diz a palavra de Deus, não deixando de fazer aquilo em detrimento do outro. Senão tratar de pôr em prática toda a Escritura, com a revelação da visão de Deus e com a missão que Deus nos entrega. Amém? Bill Bryant foi o fundador do Campus Crusade. Dizia, devemos ter uma mente analítica sem ter um coração crítico. Analisá-lo todo é lícito. Reter o bom, reter aquilo que provém de Deus. Mas a palavra não diz criticar o demais. Diz rejeitar. Não serve. Não vale a pena criticar. Sempre me dou conta, e na minha própria vida, quando critico alguém num âmbito, termino por praticar o mesmo tipo de atitude. Não vou mais longe. Quando critico alguém num âmbito, e às vezes não tarda nem 15 ou 20 minutos, que já está, pum, e o Senhor diz, toma lá, rapazito, que é para ver se te enteras. Para ver se abres a pestana. Para ver se vês mais para além da parede que tens à frente dos olhos. Há pessoas que pensam que não são melhor que todos os outros, que são inferiores. Devem se arrepender. Porque isso é outro monte, que é o da autoflagelação emocional. Não, todos os outros fazem melhor do que... é aquele só... Por favor. Na realidade, aquilo que tu estás a dizer é outra coisa. É totalmente o inverso. Não te flageles mais. Sê aquilo que és diante do Senhor, porque Ele ama tal qual tu és, embora não queira que permaneças tal qual como tu és. Essa é a chave é muito claro. Há pessoas que dizem, irmão, mas Deus ama... Sim, Deus ama-te conforme tu és e conforme eu sou. Mas Deus veio para que eu e tu sejamos conforme Ele é. Então significa que a nossa vida tem que ir em contínua transformação. Temos que ir saindo dos vales, enchendo os vales com a presença de Deus, deitando fora as amarguras, as durezas, as ofensas. Temos depois na subida para o monte, e estamos no cume do monte, meter o monte para baixo, a altivez, a soberba, as emoções conturbadas que nos levam a pensar mais de nós mesmos daquilo que... E a palavra de Deus diz, não pensais, não tenhais um mais alto conceito de vós mesmos, senão que considerai os outros como...
É fácil dizer, mas pôr em prática, my friend, custa. Custa, porque cada homem proclama a sua própria verdade. Mas homem de verdade, quem é que o encontrará? 1 de Pedro 5,5, e vou com 50 minutos, eu termino agora mesmo. Semelhantes a vós, mais moços, sede sujeitos aos mais velhos e cingivos a toda a humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos outros. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Submetemo-nos aos mais velhos, submetemo-nos uns aos outros, vivamos em humildade, em comunhão íntima uns com os demais, humildemente. Agora termino com o que é tortuoso se endireitará e os caminhos cabrosos se aplanarão, para que depois possamos, o verso 6, ver, e toda a promessa, e toda a carne verá a salvação de Deus, ter a visão plena. Eu sei que aqui ninguém pensa mal, só eu. Provavelmente sou só eu que penso mal, não há nenhum problema. Podem saber que eu penso mal, ok? Eu também posso constatar que todos nós somos dados a ter maus pensamentos. Caminhos cabrosos no nosso interior. Coisas tortuosas, temperamentos difíceis, como não estão sujeitos ao poder do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes muitas vezes agimos em base a motivações desses pensamentos. E, por último, não só temos que encher-nos Deus nos vales, temos que ter a humildade nos montes altos para que Deus seja o soberano do monte e não criemos nós o nosso altar do ego. Mas também depois reconhecermos nós os nossos maus pensamentos, os nossos caminhos tortuosos que estão no nosso interior. Tudo isto tem que ver com a visão trina de Isaías. E diz em palavra de Deus em Tiago 2, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Não nos diferenciemos. Não nos diferenciemos. Não pensemos que é o outro que tem o pecado, quando esse pecado também está em nós. E mais, quando assim o façamos, entendamos que todos os pecados daquele que aceitou a Cristo estão borrados, porque Ele não toma em conta os nossos tempos de ignorância. E há muita gente que, apesar de ter Jesus Cristo na sua vida, tem tempos, momentos de ignorância. E Deus não os leva em conta. Simplesmente nos chama ao arrependimento. Porque se entrar na vossa reunião um homem com anel de ouro no dedo e com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e a tentares mais para quem vem com o traje esplêndido, e disserdes, senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica em pé ou senta-te abaixo dos cabelos dos meus pés. Irmãos, vamos lá ver aqui. Eu quero falar convosco muito honestamente. Qual é que é a nossa tendência? Nós atendemos o que traz o traje e o anel de ouro. É ou não é? Vamos lá, irmãos. Olha bem para dentro de ti. Se entra alguém por aquela porta, esplendidamente bem vestido, com boa pinta, com perfume porreiro, e se entra alguém que trasanda, sujo, a quem é que tu dás a preeminência? Não te vou fazer responder, mas deixa aí a pergunta, ok? Eu sei a quem é que eu dou a preeminência. E não vou tratar de dizer-te aquilo que vou receber o do fato primeiro. É a nossa tendência. Nós somos dados a fazer acepção de pessoas. Por isso a Bíblia ensina-nos e confronta-nos com esta realidade. É um dos caminhos cabrosos que todos temos no nosso coração. Julgar pela aparência. Amém? E o Senhor, algures, em algum sítio, a um profeta, que eu já não me recordo o nome, provavelmente sabes quem ele é. Qual é que era o profeta ao qual o Senhor diz:
o que foi a nomear, como é que chamava aquele senhor, meia idade ou idade um bocadinho já avançada, que foi chamado depois para ungir o rei David? Como é que se chama aquele senhor? Esse profeta Samuel, de meia idade, já com alguma experiência naquelas andanças, com comunhão com o Espírito Santo, que já tinha ungido a reis, foi chamado para ungir outro, escolhido, o homem que tinha o coração conforme a de Jeová. E o que é que aconteceu àquele homem? Deixou-se levar pelo quê? Pela aparência. E o que é que o Senhor lhe disse? Não atentes às aparências, porque eu atento àquilo que está no coração. Irmãos, o verso 4 diz, e faz-nos: não fazeis porventura distinção entre vós mesmos. Será que não o fazemos? Irmãos, temos que meditar nisto. Em 1 Coríntios 14:20 diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento, na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adultos no entendimento. Amém? Amém? Não temos que ser como crianças. Por que diz a palavra de Deus que é necessário que vos façais como crianças para que entreis no reino dos céus? Porque, irmãos, as crianças já têm singeleza de coração, não fazem distinção, eles estão tão tranquilos. Amém? É necessário que nos façamos como crianças. É necessário, irmãos, que entendamos o supremo ministério da palavra de Deus. É engraçado que João Bautista começou por predicar o arrependimento. E Jesus Cristo, o que é que predicou? Mudou o contexto? Não. Predicar o arrependimento. A igreja, tu e eu, temos uma pregação sublime e sempre ungida, sempre oportuna, que é: arrependei-vos que se vos acercou o reino dos céus. A visão. E o reino dos céus, irmãos, não se trata de nada mais senão que de... consiste em quê? Em poder. E consiste em mais em quê? Justiça, gozo e paz. Amém? Porquê? Porque estamos reconciliados. E quero terminar com 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, se todas as coisas velhas já passaram, tudo foi feito novo. Todas estas coisas provêm daquilo que nós fazemos diariamente. Porque oramos, fazemos devocionais, congregamos-nos, fazemos acampamentos, diezmamos, fazemos obras de piedade, de caridade, de misericórdia, vamos a não sei quantas nações. Não, desculpem, foi a minha mente agora. Todas estas coisas provêm de quem? De quem é que provém estas coisas? De onde? De Deus. O que é que Deus fez? Alguém tem a Bíblia aberta aqui? Porque o aparelho eletrónico borrou-se aqui esta parte do versículo. Porque Deus reconciliou-se consigo mesmo por Cristo e deu-nos um ministério de quê? De reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e encargou-nos a palavra da reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores de Cristo, como se por Deus nós vos exortássemos. Rogamo-vos, pois, por Cristo, por amor a Cristo, por amor de Jesus Cristo, eu rogo-te que tu te reconcilies com Deus. Amém? E só te podes reconciliar com Deus estando reconciliado contigo mesmo e com os demais. É necessário teres essa visão em 3D. Amém? Amém, irmãos? Vamos pôr-nos de pé por um só momento. Quero pedir-te a que tu feches os teus olhos por um só momento. E penses, medites, se estás no vale, se estás na montanha, se estás em caminho escabroso, porque a palavra de Deus não vem para nada mais para fazer e obter a sua missão, que é de que tu possas reconciliar-te com Deus Pai por meio do seu Filho Jesus Cristo.
Poderás dizer, irmão, mas eu já... Fecha os teus olhos, não és para mim que eu não sou nada interessante ver. Fecha os teus olhos por um momento. Põe-te diante de Deus. Em que área? Qual é a área que tu identificas? Em que vale? Qual é a visão que tens? Por vezes podes encontrar-te num vale que te leva a estar prostrado, cego. Ou por vezes podes ter saído de um vale e ter subido à montanha e de repente estás ofuscado com a tua proeminência. Provavelmente, às vezes, com uma proeminência do ministério ou de algo que tu já fizeste ou estás a fazer. Ou provavelmente estarás num caminho escabroso do teu coração com pensamentos tortuosos que te afligem a alma. Seja qual seja o local onde tu estás. É tempo oportuno para que tu, nesta manhã, te possas pôr diante do Senhor. E por amor de Cristo, eu te rogo que tu te reconcilies com Deus Pai por meio da sangue de Jesus Cristo. Fecha os teus olhos por um momento. Senhor Jesus, nada somos na tua presença, Senhor. Temos tendências a ir ao vale e no vale entrarmos a dúvida, Senhor. No vale, meu Deus, muitas vezes ficar prostrados. Meu Deus, temos tendência quando saímos do vale não entender que foste tu que nos sacaste, Senhor. E quando chegamos ao pináculo da montanha, meu Deus, temos a tendência para edificar-nos um altar próprio. Perdoa-nos, Senhor. Senhor, temos a tendência de que num caminho escabroso do nosso coração, muitas vezes deixar-nos mover com motivações impuras. Pensamos muitas vezes que vemos, mas a nossa visão é uma névoa. Senhor, tu prometestes que toda a carne verá a tua salvação. E nesta manhã, como filhos teus, que te adoram, que te buscam, queremos arrepender-nos, Senhor. Pedir-te perdão, Senhor. Recobre-nos a visão plena do teu reino, Senhor. Endireita os nossos passos, meu Deus. Leva-nos no teu caminho, Senhor. Senhor, aviva-nos em ti. Reconcilia-nos hoje uma vez mais com o Pai. Temos entrada. Podemos entrar nesta manhã com ousadia diante do teu altar de graça, na presença do Pai. Nada que nós tenhamos feito, senão os teus méritos, Jesus, pelo teu mérito da cruz do Calvário, Senhor. Hoje podemos confessar que somos filhos de Deus, salvos, remidos, limpos, agraciados pela obra que tu fizeste na cruz do Calvário, Senhor. Eu rogo por cada pessoa que aqui está, cada pessoa que possa ouvir a tua palavra, que o teu Espírito Santo seja aquele que compunja os seus corações de tal forma que se arrependam e voltem a sua face, o seu coração ao Pai, se reconciliem, sentam aceites. Pai, no nome de Jesus Cristo, tu amaste-nos com amor eterno. Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, derrama visão, meu Deus. Senhor, manifesta o teu reino, Senhor. Essa visão com uma missão, Senhor. A missão de poder ver a tua glória, de poder contemplar-te, Senhor. E podermos contemplar que nós mesmos, por nós mesmos, nada podemos alcançar. É em ti, Jesus. Em ti está a vitória, em ti está a segurança da salvação. Senhor, manifesta-te com poder, Senhor, a cada vida, meu Deus. No íntimo, Senhor, traz esse avivamento, Senhor. Traz essa revelação fresca, oportuna para cada vida, para cada situação. Num vale, numa montanha, num caminho escabroso, meu Deus. Prepara-nos o caminho, Senhor. Prepara-nos o caminho para aclamar o Rei, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu rogo-te nesta manhã. Faz a tua obra no nosso meio, enquanto entramos na tua presença em adoração, aclamando-te, Senhor. Porque tu, meu Deus, tu, Senhor, tu és o centro, tu és o autor e o consumador da nossa fé. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Pai, no nome de Jesus Cristo, te aclamamos como Senhor, Salvador, autor e consumador da nossa fé, Senhor. Limpa os nossos olhos. Queremos ver a tua glória. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço por cada irmão nesta manhã. Te aclamamos, Senhor. Adoramos o teu nome, Senhor. Não estamos sós. Tu estás connosco, Pai.
Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Adora a Deus aí por um momento onde estás. Levanta os teus braços ao céu e adora aquele que te reconcilia com o Pai, aquele que te aceita, aquele que te limpa, que te faz apto e digno, Senhor. Pai, no nome de Jesus. Levanta os teus braços ao céu e aclama o Rei de Glória à tua vida. Sim, Senhor Jesus.